Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa que serve para tirar todas as suas dúvidas. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa intenção, tirar as suas dúvidas sobre esse novo coronavírus, sobre a Covid-19. Estamos ao vivo aqui no G1, no Globoplay e também no Facebook, nosso parceiro nesta transmissão. É só mandar a sua pergunta pelo Facebook ou pelo Instagram do G1. Nós vamos ter aqui conosco, para responder todas as nossas dúvidas, o infectologista Jamal Suleiman. Ele vai responder as dúvidas nossas, minha e do Márcio, e também a de vocês, as que vocês estão encaminhando para a nossa página do G1. E depois, nos últimos 20 minutos, nós vamos conversar com o advogado trabalhista Domingos Fortunato, porque há muitas dúvidas se acumulando sobre o que acontece na vida do trabalhador com todas essas mudanças, com o isolamento, com as quarentenas. Eu e Mônica nos damos muito bem. Não reparem a distância que nós estamos aqui, nem para o nosso entrevistado, Dr. Suleiman. Mas essa é uma questão de segurança. Temos aqui 1,5 metro, 2 metros mais ou menos de distância. Todas as câmeras aqui do nosso estúdio são robôs, por isso estamos fazendo essa transmissão da forma mais segura possível, até para levar informação para você. Bom, doutor Jamil, podemos começar então. Eu sugiro que a gente vá de novo ao básico, para partirmos aí de um terreno em comum. Então, como se dá a transmissão e quais são os sintomas da doença? Em que momento uma pessoa deve começar a ficar preocupada? Em relação ao período de transmissão, é de 2 a 14 dias. E como é que acontece essa transmissão? Através de gotículas que a pessoa expele ou através do contato com superfícies. Então, são fundamentalmente essas as duas formas de aquisição da infecção. Quais são os sintomas disso? Você pode ter algumas formas de sintoma, ou nenhum, que a gente chama de assintomático, ou sintomas leves. Quais são os sintomas leves? Um discreto mal-estar, uma discreta dor de cabeça, uma febre de 37,7, 37,8 e acabou. Sintomas médios. Quais são esses sintomas? Uma dor de cabeça mais intensa, uma dor muscular bastante intensa, pode aparecer um nariz escorrendo, tosse que pode ser seca. Quais são os sintomas graves? É uma tosse que pode ser mais produtiva, o mal-estar que pode ser mais intenso, uma dor muscular que pode ser mais intensa, uma dificuldade respiratória. Eu estou usando bastante esse pode, é de propósito, porque os sintomas lembram gripes, só que o corona não é uma gripe, mas entra naquilo que popularmente se conhecia como uma virose. E tem essas formas de apresentação. E febre? Febre é 98% das vezes. Tem 2% que não tem febre. Eu queria só lembrar aqui, Mônica, que a epidemia começa na segunda metade de dezembro de 2019. Nós estamos nessa transmissão em março de 2020. Todos os trabalhos científicos que têm saído contando a história, tanto da China quanto da Itália e agora um pouco dos Estados Unidos, fazem relato de séries de casos. São vários trabalhos com várias séries de casos. São esses dados que nós estamos usando para passar para as pessoas. E o que significa isso? Significa que a construção desse conhecimento, ela vai sendo como se fosse uma parede, tijolo a tijolo. Então, não tem um quadro totalmente claro ainda, né? Absolutamente. E nós temos ainda muitas dúvidas. Mas uma coisa que parece certa, desculpa o cortação, doutor Jamal, é que o senhor falou dos sintomas. Parece gripe. Aí depois a gente avançou um pouco mais no conhecimento. 80% dos casos têm sintomas brandos. Apenas 20% são mais graves. A gente menosprezou um pouco essa doença? Nesse começo, pelo menos, na segunda metade de dezembro de 2019, achando que é uma gripe. E agora está percebendo que muita gente pode vir a ser vítima dessa doença? Eu não penso que tenhamos menosprezado isto, eu não estou puxando a sardinha para a minha brasa. O que eu acho
é que nesse tipo de situação, o que a gente tem? Como é uma construção, pode ter diferenças na apresentação dependendo do organismo que é comprometido. Então, num primeiro momento, quais são os determinantes que fazem com que a gravidade da doença seja assim naquele determinado espaço? Vai ser assim em outra comunidade, em outra etnia, em outro país, em outro tempo. Essas considerações, todo mundo, o mundo inteiro levou isso, né? A dúvida persistia. Muito embora a gente já conhecesse os coronavírus deste grupo, que são, essa é a SARS-CoV-2. Por que é 2? Porque tem um. Então, a primeira síndrome respiratória aguda grave, que é causada por um outro coronavírus, o 1, apareceu alguns anos atrás. O comportamento foi diferente desse. Depois veio a MERS, que é uma doença causada por coronavírus do Oriente Médio, Middle East. Então, ok, este modelo vai ser igual a essas duas que tiveram transmissão humana, as mesmas rotas de transmissão, com ruptura da barreira, uma veio de um animal, o outro veio de outro, e que ficou concentrado naquele determinado espaço. Nessa, não houve essa concentração. E aqui é importante lembrar que pela primeira vez na história das epidemias, um vírus em 3 meses compromete o planeta inteiro. Isso nunca tinha acontecido. A característica dele de ser muito fácil de ser transmitido e de ser muito veloz, essa transmissão, né? Caracteriza essa epidemia, né? E é curioso, porque eu acho que até tem um paradoxo nisso, que é o que a gente tem por enquanto. Um indivíduo contamina 2,5 a 3. Essa é a primeira informação. Considerando que é possível, nos outros modelos, que alguém que não tenha sintoma possa ser transmissor, então essa conta talvez não esteja certa. Como que a gente pode ver isso? Através dos sistemas de vigilância, né? Então, você acompanhar pessoas que tenham sido expostas, examiná-las para ver se elas portam isso e ver a viabilidade da transmissão disso. Porque, do ponto de vista médico, o fato do indivíduo ter um determinado agente num determinado sítio não significa necessariamente viabilidade na transmissão desse agente para outra pessoa. Então, esse é um conceito genérico, tá? Neste caso, a gente já parte do pressuposto que, se o indivíduo tem aquilo naquele local, ele é capaz de transmitir e este transmissor é viável. Então, isso é uma consideração que a gente precisa ter e estamos trabalhando com isso nesse momento. Agora, a transmissão foi rápida, rodou o mundo em pouco tempo e a gente percebe que os grupos de risco são os mesmos no planeta inteiro. Explica para quem está em casa, antes da gente começar a fazer as perguntas do público, já estão chegando aqui pela internet. Vários, em grande volume. Quais são os grupos de risco? Para a gente ter uma noção bem clara disso, doutor. As pessoas que são vulneráveis são todos os humanos. Eu acho que precisa, para que fique muito claro, qualquer humano é vulnerável ao vírus. O que a gente tem neste momento? Num primeiro momento, eu acho que até é uma questão de comunicação, o que a gente falou, isso é passado, que um grupo da população era mais vulnerável porque tinha esses dados. E isso é importante porque você corre para proteger essas pessoas que estão em maior vulnerabilidade a partir do conhecimento construído. E quais eram ou quais são essas pessoas? Pessoas acima de 60 anos, numa escala de 60 a 70, 70 a 80 e maior do que 80. Então, o risco para morte, para o desfecho morte, vai aumentando progressivamente. Aí começam a aparecer outros trabalhos mostrando que existe uma doença grave em jovens, com mortalidade menor. E aí é que eu acho que a comunicação ficou um pouco falha, porque passa uma impressão de que jovens não têm problema. Não, jovens também têm problema. Terão a doença no modo brando, né? E agora,
aparece, isso saiu semana passada, crianças. Sempre se soube que crianças poderiam ser vulneráveis. Considerando a forma como a doença entra no organismo do indivíduo, quais são os receptores, e aqui eu acho que é muito importante esse conceito. O vírus precisa de uma célula que esteja pronta para ele. Que tipo de célula? Então, para cada vírus tem um tipo de célula que tem que estar pronta para ele. O mecanismo, para ficar bem simples, é chave e fechadura. Se eu tenho uma chave que entra numa fechadura e consegue dar a volta em todas as ranhuras dela, a infecção se instala. Se eu não tenho essa possibilidade, a infecção não se instala. O nome disso é que a célula precisa ter receptores para aquele determinado agente infeccioso. E aqui é fundamental, porque para esse são os receptores específicos que estão no pulmão. É o trato respiratório baixo. A gente sabe que as crianças também têm. O fato de ter o receptor não significa necessariamente que a doença vai evoluir de um determinado jeito. Porque pode ser que aquele receptor não esteja naturalmente maduro a ponto de promover a doença. Então, isso para dizer o seguinte: esse conhecimento ele vai sendo construído tijolo a tijolo. Então, num primeiro momento, corre para proteger os idosos. Esse corre para proteger os idosos significa, se eles são mais vulneráveis, nós temos que tirá-los rapidamente da possibilidade de exposição. Ponto. Como que eu tiro esses idosos da possibilidade de exposição? Quem são as pessoas com as quais os idosos lidam? Jovens. Né? Então, a gente afasta, que é o isolamento social, não é o abandono social, que é completamente diferente disso. E eu estou insistindo nisso porque isso é muito grave. Um idoso sofre muito desta solidão e agora a gente está propondo que ele se afaste do seu círculo de convivência. Então, não é abandono social, é isolamento para protegê-lo. Mas, doutor, desculpa cortar o senhor. Além da idade, há também os fatores de outras doenças, sim, como diabetes. E aqui, eu acho que você lembrou muito bem, Márcio, porque quais são as populações que têm mais esses problemas? Idosos, que têm problemas pulmonares, que é natural. O pulmão de um idoso tem uma evolução que é diferente de um jovem. Mas um jovem não pode ter um problema pulmonar? Claro, se ele tiver, o risco dele é tão alto quanto. Pessoas que fazem uso de imunossupressores, são jovens e idosos. Pessoas que estão em quimioterapia, tem jovens e tem idosos. Então, essas são cofatores ou comorbidades. A maioria é mais comum na terceira idade, mas não é exclusivo da terceira idade. Eu acho que a gente pode começar a perguntar Sem dúvida. fazer algumas que são importantes. Perguntas que vêm do público. Por exemplo, a Daiane Baroni pergunta através do Facebook se quem já foi curado do coronavírus tem risco de contrair o vírus novamente ou ele fica imune. Até porque você compreender como é que se constrói a imunidade, uma vez que um dia todos nós teremos o vírus e aí essa doença vai ser extinta, é interessante de compreender, né? Qual é o mecanismo? Essa pergunta ela é muito interessante, ela traz uma complexidade grande que você já mandou meia resposta nisso, que é exatamente isso. Se considerar que esta doença vai seguir a mesma história das outras, é verdade. Você tem a infecção, produz uma substância contra aquela infecção que deve te proteger. Por quanto tempo? Primeira pergunta. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Produz essa substância? Não sabemos. É duradoura ou não é duradoura? Não sabemos. Se não é duradoura, é possível se infectar em quanto tempo? Também não sabemos. Então, veja que essas respostas, muita interrogação ainda, o tempo é muito curto. Por quê? Para você avaliar a capacidade de
de eficácia de um determinado anticorpo não é da noite para o dia. Mas a gente está vendo a China comemorar hoje o fato de que não tem mais nenhum caso novo. Portanto, existe mesmo uma curva da epidemia de contaminação e de proteção, de defesa, né, contra o coronavírus. Mas que não está relacionada à produção de anticorpos. Está relacionada à estratégia de isolamento. Não é a produção de anticorpos. São coisas que parecem iguais, mas não são. Quando você tem em relação à produção de anticorpos, é muito interessante, porque na medida em que a infecção atinge um determinado grupo de pessoas, em que elas se tornam protegidas com uma vacinação, entre aspas, com vírus selvagem, que ele não sofreu nenhum preparo, simplesmente a população foi exposta. Produz anticorpos, então, durante um tempo em que essa população está protegida, a curva se achata. Na medida em que vão aparecendo pessoas suscetíveis, a infecção emerge, porque no grupo eu vou ter portadores, ou que são oligossintomáticos, que têm poucos sintomas, ou que não têm sintomas. Para essa doença em especial, a gente não tem esse modelo. Então, na China, hoje, a fotografia é a seguinte: eu promovi um corte aqui, fazendo uma estratégia de saúde pública, que é a quarentena. O que é uma quarentena? Eu isolo as pessoas, eu restringo a circulação de pessoas que não estão infectadas. Esse é o princípio. Por que eu faço isso? Para protegê-las da exposição. Tá? Então, eu as coloco, confino, para facilitar o entendimento, num determinado espaço, para que elas não se exponham. Que é diferente do isolamento, em que a pessoa já está infectada ou doente e fica... A quarentena aqui é mais restrita. Então o que a China fez? Isolou os doentes e promoveu a quarentena dos vulneráveis. Eu quebro uma cadeia de transmissão. A transmissão, e aqui eu queria chamar a atenção, porque ela não necessariamente acaba. Porque no momento em que eu restringo a circulação, o cluster, a infecção passa a ser dentro do domicílio. Porque se eu tenho uma pessoa infectada ali, ela passa para as outras. Então não tem vantagem? Claro, porque eu tenho um controle de um universo muito menor. Mas existe uma grande parte da população que ainda não foi infectada. Exata. Então, essa é a estratégia da quarentena. A China fez isso. E aqui, outro dado que as pessoas precisam dominar. Quando eu faço isso, eu tenho um contingente de pessoas que já se infectaram. Isso. Então, isso não dá certo no primeiro dia. Porque essas pessoas de 2 a 14 dias vão manifestar os seus sintomas. Então, se você olhar a curva, continuou para depois cair. Tá? Então, essa famosa curva. Isso. Então, você tem uma redução à medida que o tempo avança, porque você restringiu a circulação de pessoas. Porém, ela dura mais tempo, porque o vírus fica mais tempo, digamos, num país, ou numa comunidade, ou mesmo no mundo. Por que faz essa estratégia? Ele não desapareceu, né? Ele continua lá. Porque se você Mas a velocidade de expansão é mais lenta. Muito mais lenta. Porque qual é o problema? É a mortalidade das pessoas? Não. O problema é que a mortalidade é toda é concentrada no tempo. E isso o sistema de saúde não suporta, né? Esse primeiro gráfico aqui, a doença sobe, cresce exponencialmente, ultrapassando em muito o limite da capacidade do sistema de saúde. Quer dizer, aqui é um colapso do sistema de saúde. Exato. E o colapso está relacionado com a impossibilidade de assistência das pessoas. Porque é tudo no mesmo tempo. E quando compromete a comunidade que inclui os cuidadores. Aí isso fecha o círculo e o colapso se torna mais grave. Quer dizer, quando a gente tem o achatamento da curva, ou seja, a doença cresce mais devagar, mas ela vai crescer da mesma forma. Ou não. Parece, né, estranho isso. Você vai ter uma distribuição da doença no tempo. Maior, mais longo. Porque as medidas de controle
se incorporam no cotidiano das pessoas. Então, eu não posso, ainda na construção do conhecimento, eu não posso fazer essa afirmação. Porque se eu não tiver a participação das pessoas, ainda que eu achate a curva, eu preciso reduzir o número de casos novos. E a redução se dá por isolar os doentes, lavar as mãos. Aliás, sobre isso, a Ana Cardoso pergunta no Instagram, mesmo quem não sai de casa tem de se higienizar? A pessoa não botou a cara na rua. Ela já está isolada. Ela já estava isolada. No seu distanciamento. E a outra que é muito recorrente, né? Quer dizer, é possível transmitir o coronavírus antes de se apresentar os sintomas? E quantos dias entre você apanhar um coronavírus, às vezes uma bolinha dessas aí, e os sintomas começarem a aparecer? São duas perguntas também tecnicamente muito interessantes. Enquanto você estiver em casa, você tem que higienizar. Essa medida é uma medida de controle sanitário, né? Você tem que lavar as mãos, higienizar as superfícies. Claro que se você estiver sozinha e não tiver nenhum sintoma, basta a higiene das mãos com água e sabão, o básico. Eu preciso higienizar a superfície se ninguém entra nesse espaço e usa, porque se entrar alguém, aí, a fonte é externa, não é mais você. Mas se você tiver com outra pessoa, já respondendo a segunda, o período de incubação é de 2 a 14 dias. É nesse período que aparecem os sintomas? De 2 a 14 dias. Este período corresponde a um estado que a gente chama de pródromo. O que significa isso? Aquilo que é o tempo decorrido entre o momento que você se infecta e o momento que você apresenta sintoma. Esse período é o período de replicação viral. Então, é perfeitamente possível você infectar outras pessoas. O que tem que chamar a atenção também é que de 2 a 14 é o que tem agora. Pode ser que seja maior, que a gente, no correr da epidemia, descubra que pode ser 21 dias, não sei. Pode ou ser menor, segundo o estudo britânico, né? De 5 dias, mais ou menos. Pode ser... Aqui tem um outro dogma que eu acho que é importante lembrar. Só fica doente quem pode, não é quem quer. Como assim? Porque para você ficar doente, você precisa ter uma conjunção de fatores. Você precisa ter o receptor para aquele agente, você precisa ter determinadas condições no seu organismo em que o agente possa se replicar. Então, nesse cenário, por isso que eu acho que é importante, pode ter pessoas que são extremamente sensíveis e que no primeiro dia comece a replicação viral com alta intensidade. Eu não sei, nós não temos essa resposta. E o importante é dizer também que mesmo sem sintomas, a pessoa que teve contato com o vírus pode transmitir a doença. Exato. Agora, tem uma pergunta aqui muito importante. É da Vanessa Andrade, chegou pelo Facebook. Tem um bebê de 9 meses que precisa tomar a vacinação de febre amarela segundo o calendário de vacinação. Ela já deve estar no seu distanciamento social. Ela e o bebê estão em casa, sem sair, para tentar achatar essa curva, para tentar estar longe do vírus. Mas ela diz, por outro lado, tenho medo de expor o bebê nas ruas, no posto de saúde, para dar essa vacina. Devo esperar? Ou seja, ela fica em casa esperando a crise passar? Ou se expõe o bebê a uma possível contaminação na rua? Especificamente em relação à febre amarela, depende do lugar onde você está vivendo. Por que isso? Porque, por exemplo, se é na cidade de São Paulo, área urbana, a gente não tem transmissão urbana de febre amarela. Então, se é numa cidade onde não há esse tipo de risco, você pode aguardar. Eu quero ampliar um pouco mais essa pergunta em relação a vacinas, atualização de calendário vacinal das crianças. Neste momento de crise, depende do local onde essa crise sanitária está instalada agora. Então, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem medidas de restrição. Várias cidades pelo país têm medidas de restrição. Tem cidades menores em que não há medida de restrição. Então, se há, por que não há medida? Porque não tem caso, não há nenhum tipo de circulação desse vírus nesse espaço
Então, você pode levar seu filho à unidade de saúde em que o risco é infinitamente menor. Mas se é na cidade de São Paulo, eu aconselho você a aguardar um pouquinho. Isso com relação à febre amarela. As outras vacinas normais, sarampo, catapora e tudo mais, isso mantém, né? Então, depende do lugar onde ela se encontra. Porque sarampo é algo que voltou, não é mais risco não dar a vacina? Você tem razão, mas é parcial, porque se ela já está isolada, ela já não tem mais contato com alguém que possa representar risco para a criança. Entendi. Vacina quando terminar o isolamento. Quando terminar a crise. A crise aguda implica numa restrição de circulação. À medida que o tempo vai avançando, em que se observa essa redução, essas medidas vão sendo afrouxadas. Então, se é num espaço onde a gente tem agora uma crise aguda e você já está em quarentena, o risco para essas outras doenças de transmissão humana também estão reduzidos e muito. Nesse mesmo sentido de riscos, a pergunta que é também bem recorrente, essa da Graziele Cavalcante, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem essas alergias, rinite, mas assim mesmo faz exercícios físicos, se alimenta bem, está numa boa condição. O risco dessa pessoa é maior, ela está considerada num grupo de risco, já que é um vírus que ataca o pulmão? Se ela fizer uso de corticoides, o risco é maior. Se ela não faz uso de corticoide, a gente ainda não tem essa resposta. Não há essa consideração. Corticoide é o que vem na bombinha? Corticoide é de uso sistêmico. Dexametasona, metilprednisolona. Sim, mas é o que o asmático precisa aspirar, não? Em princípio, não tem um risco maior. Não está descrito nas séries um risco maior. De novo aqui, se você já está em quarentena, você já reduziu o risco de um evento que é o que a gente quer. Por quê? Porque a gente não conhece isso. Muitas perguntas aqui, doutor, sobre animais domésticos. A Sâmia, do Facebook. Saio com meu cachorro todos os dias para fazer suas necessidades. Tenho que lavar as 4 patinhas e o focinho ou não há necessidade no retorno à casa? De novo, eu não sei onde a Sâmia mora, mas se é numa cidade onde a crise está instalada, quarentena significa ficar em casa. Não há possibilidade de você levar seu cachorro para lugar nenhum a não ser ficar em casa. Então, não saia de casa. Não é uma situação fácil, mas você vai ter que disciplinar o seu animal doméstico a fazer em casa. Respondendo um pouco mais essa pergunta, porque eu acho que é importante, tem uma coisa, por que você vai lavar a pata de um cachorro ou o focinho de um cachorro? Até esse momento não há nenhuma evidência de que animais de estimação possam transmitir coronavírus para humanos, este coronavírus. Isso não significa que não seja possível, tá? Existem vários estudos em curso no mundo inteiro para estudar exatamente essa questão. Até esse momento não há essa evidência. Então, quando você está em quarentena, que é difícil entender, né? Restrição de movimentação, cada um tem um problema. Eu corro num parque. Você está em quarentena, não tem que correr em parque, mas é área aberta. Mas ninguém quer saber se é área aberta. Quarentena é ficar em casa. Mas eu não posso ir para academia? Não pode ir para academia. Tem que ficar em casa. É rigorosa mesmo. Sim, porque eu vou falar uma coisa aqui que, assim, é um evento inédito. Não é uma experiência humana agradável. Absolutamente não é uma experiência humana agradável, mas necessária. Até esse momento, não há nenhuma outra estratégia de contenção. Então, para você que está nos vendo, fique em casa. É muito mais seguro. Eu não disse que é o único lugar seguro, mas ele é muito mais seguro. Não saia. Não vá para a rua.
use a rua exclusivamente para buscar suprimentos para sua casa. Não saia. Hoje saíram algumas informações sobre quanto tempo o coronavírus sobrevive nas diferentes superfícies, né? Como tem uma pergunta aqui sobre se ele fica na roupa e se a roupa pode transmitir o vírus. Até aqui a gente achava que apenas as gotículas, não é isso? Quando você espirra ou quando você tosse, é que ficavam no ar por um tempo e daí, pousando na mão, elas seriam transmitidas num contato com outra pessoa. Mas agora saiu hoje a informação de que ela no ar dura bastante tempo, há uma transmissão no ar, há uma transmissão maior ainda, ela permanece vivo, o coronavírus, no metal, no papelão da pizza, quais eram os outros materiais? Diferentes materiais, em diferentes... no aço, isso. Superfície plástica, couro, aço. Cobre, né? No cobre ele até não aguenta muito tempo. Então, a roupa também já vira um fator de risco ou não? O que já se sabe, que cuidados a gente toma com esses materiais? A gente não sabe em relação à roupa, mas tem recomendação em relação à roupa. Primeira coisa, não as agite. Eu até achei estranho isso, porque eu nunca vi chacoalhar roupa, mas enfim, tem muita gente que tem esse hábito. Essa instrução eu também não tinha ouvido ainda, não chacoalhar a roupa, mas é interessante, pode ser que você seja meio empoeirada. A gente está usando... Isso é muito interessante, porque a gente aprende hábitos humanos com os quais você não estava familiarizado. Mas na parte prática, o senhor quando voltar para casa hoje, vai botar tudo para lavar? Eu ponho todos os dias. Não interessa se foi até a padaria e voltou. Não, o senhor bota para lavar? Eu ponho, é um hábito meu lavar as roupas todos os dias. Indo até a esquina e voltando. Eu não faço isso, Márcio, porque quando eu vou no supermercado, eu coloco calção, uma bermuda, uma camiseta. Isso eu posso usar várias vezes. Eu posso continuar fazendo isso. Não tem problema, porque não há, até este momento, nenhum caso de transmissão por roupas. Então, o que a gente está usando para falar isso? Outras doenças, com as quais a gente já lida há mais tempo. Roupa. Seguir o fluxo normal de lavagem de uma casa, com a recomendação de não agitá-las quando você vai colocar na máquina de lavar, no tanque, o que quer que seja. Por causa da suspensão. Por causa de partículas em suspensão. É o corona? Não importa, é para não fazer isso. Quanto tempo vive esse vírus? Depende de que lugar ele está. O que não muda a estratégia de higienização. Porque isto passa a ser, não tem tanta relevância, precisa fazer isso. Quando você está em casa e não é sintomático, é higienização. Lugares públicos é que isso é um problema, tá? Então, em lugares públicos, o que se faz? Álcool a 70, que não deve ser o gel, porque ele por conta do gel, ele é difícil para superfícies. Por exemplo, superfícies porosas não dá. Mas pode ser um borrifador. Então, ou você usa o álcool líquido 70, ou você usa uma solução de hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é água sanitária. Uma medida de água sanitária para 9 medidas de água. E isso você borrifa sobre as superfícies que podem receber esse tipo de produto. Para quem nunca leu rótulo, no rótulo está escrito, tá? Aonde você não deve usar. Siga as instruções do rótulo nessa proporção, 1 para 9. Como dono de casa, é sobre roupas coloridas, eu posso dizer. Não mancha. Esse tipo de informação não tem aqui no G1, mas você vai ver agora um vídeo que tem aqui no G1 com outras informações, sempre muito importantes sobre essa doença, a Covid-19 e o novo coronavírus. Vamos ver um desses vídeos. Olá, meu nome é Celso Granato. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, na disciplina de infectologia. Hoje nós vamos falar então sobre as formas clínicas da doença causada pelo coronavírus novo.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, febre em geral acima de 38 graus, 38,5, são muito frequentes. A tosse, esse vírus gosta muito do pulmão, da traqueia, então ele dá muita tosse. A pessoa pode ficar com falta de ar e pode ter dores musculares, muito parecido com aquilo que a gente fala para a gripe. A imensa maioria vai passar bem, vai ficar doente durante mais ou menos uma semana, 10 dias, mas uma parte delas, a gente precisa ficar atento, porque a gente não sabe exatamente quem são elas, podem ter um reaparecimento da febre. Nós temos observado, isso acontece mais frequentemente em crianças, e adolescentes, até adultos jovens, que são formas muito leves da doença. Às vezes a pessoa nem percebe que está doente. Será que pode ter algum outro tipo de complicação? Então é importante que vocês saibam que isso é bastante incomum, bastante raro, mas pode eventualmente acontecer. E isso vai acontecer principalmente nas pessoas com mais idade, idade assim, acima de 60, 70 anos, e naquelas pessoas que têm já alguma doença de base, hipertensão, são cardiopatas, diabéticos, bronquíticos crônicos. Então, o que pode acontecer? Quando vem uma sobrecarga causada por essa infecção, pode haver uma certa descompensação. Então, por exemplo, é possível que a pessoa tenha uma descompensação do seu diabetes. É possível que ela tenha uma descompensação da sua doença do coração. É possível que o rim não consiga lidar com essa sobrecarga. Quando que a gente deve ficar mais preocupado e procurar, então, o serviço médico? Normalmente, nessa doença, ela deveria resolver em 3, 4 dias. Então, se a febre estiver prolongando-se mais do que 4, 5, 6 dias, estiver aumentando a febre, a tosse, que pode ser seca no começo ou que pode ser com catarro muito clarinho, quando ela ficar mais espessa, uma quantidade maior de catarro, quando ela mudar de cor, nessa hora, de acordo com a OMS, é hora de você procurar o seu médico. Se você tiver uma forma leve da doença causada por esse vírus, que vai ser mais de 80% das pessoas, é importante que você fique em casa na medida do possível para que você não dissemine para as outras pessoas e não corra o risco de pegar outras doenças a partir do serviço de saúde. Assim, a gente vai poder dar uma atenção melhor para as pessoas que realmente precisarem. É muito complicado a gente saturar um sistema de saúde com pessoas que podem ter formas que são mais benignas da doença. Mais uma pergunta aqui que eu acho que é dúvida de muita gente, está representada na pergunta da Andresa Filgueira. Ela disse: estou em casa com os meus filhos, no isolamento e contendo todo mundo lá quietinho, mas o marido permanece trabalhando. Então, como proceder? Eles dividem o mesmo quarto. Como fica a proteção dos casais e do resto da família que todo dia, digamos, recebe esse marido na volta do trabalho? Algum cuidado especial? Como eles podem se proteger? A primeira coisa é que ele, ao adentrar a casa, lave as mãos. Primeira providência que ele deve fazer, lavar as mãos. Com esse procedimento que parece banal, ele consegue reduzir e muito a infecção de qualquer agente para a família dele. Isso é vida real, que é exatamente assim. Nesse momento, a gente ainda não está numa quarentena. Então, ele sai e volta. A estratégia é essa. Se ele fizer isso, ele já está protegendo essa família. Passo 2, etiqueta respiratória. Todo mundo espirra. A gente vai continuar espirrando por causa do corona, com corona, sem corona. Então, tem que aprender a espirrar protegendo. Todo mundo dá uma tosse, tem uma tossezinha. Tem que aprender a tossir aqui. São hábitos que a gente vai ter que incorporar no nosso cotidiano. Eles não são novos, eles são bastante antigos. Então, se fizer isso, ele já protege essa família. E a família, tendo essa orientação,
não precisa entrar em nenhuma coisa de preocupação maior. E quando ele tirar a roupa, não sacode a roupa. Não, e Mônica, eu acho que é importante que a gente precisa falar isso. São medidas de proteção. Não há nenhuma medida que garanta 100%. Porque eu acho que é frustrante para uma pessoa adotar tudo isso e de repente fica doente. Mas eu fiz tudo certinho. É para continuar fazendo certinho para reduzir o impacto. De uma coisa está sendo boa toda essa epidemia que a gente está vivendo, que é relembrar o que nós esquecemos com o passar do tempo, que é a importância de lavar as mãos. Água e sabão, 20 segundos, não esquecer o polegar. Isso deveria ser uma coisa muito básica, no século XXI principalmente, mas esquecemos isso. E é um absurdo como isso aconteceu. Agora, quando a gente não tem água e sabão, se você está na rua, pegou o metrô, pegou o trem, pegou o ônibus, segurou lá no balaústre e quando saltou, está com aquela mão possivelmente suja, como é que você limpa? Álcool em gel, é o que está todo mundo falando. Só que está em falta álcool em gel. Então tem uma pergunta aqui muito boa da Keila Bernardo, chegou pelo Instagram. O álcool em gel acendedor de churrasco também serve para higienizar, assim como o álcool em gel tão comum que a gente conhece? Não, o álcool que faz a desinfecção das mãos tem que ser acima de 60, álcool a 60 ou álcool a 70. No Brasil, a gente não tem para venda em comércio a 60, tem a 70. Não há alternativa. Minha sugestão, quando você fizer isso e não tem essa isso o quê? Pegar ônibus? Pegar ônibus. Essa descrição que você fez, Márcio. Evite colocar as mãos no seu rosto. Olho, nariz, boca, evita. Porque o vírus não entra pela mão. Ele entra quando eu trago o vírus até aqui, coçando o olho, coçando o nariz, botando a mão na boca. É mucosa. É isso que a gente tem aqui, é isso que a gente tem aqui, é isso que a gente tem aqui. Não há transmissão por pele íntegra. E isso é uma coisa que todo mundo faz. Eu estava subindo aqui agora há pouco e a produtora que me trouxe, a primeira coisa que ela fez foi assim. Coçar os olhos. Os olhos, eu disse. Mas é tão instantâneo isso, né? Por isso que eu até volto da questão também da rinite alérgica, que eu não sei se ficou claro, que quem tem rinite normalmente passa o tempo todo assoando o nariz, incomodado com aquilo. Então, isso significa maior risco para ela ou apenas exige um maior cuidado? Exige um cuidado, que não é para a corona, é para tudo, porque uma pessoa com essa condição de saúde, ela já é vulnerável a outros vírus respiratórios, o que inclui o corona. Então, aproveitando essa pergunta, eu quero lembrar que a campanha de vacinação também foi antecipada e ela preenche critério, inclusive, para a rede pública, que ela vá tomar, então ela precisa tomar a vacina contra a influenza anualmente, porque isso já reduz dramaticamente o risco dela ficar fazendo infecção respiratória. E aqui a etiqueta respiratória, né, que é isso que o Márcio estava falando, você assoou o seu nariz, não põe o papel no bolso, despreza isso num saco de lixo. E lava a mão com ele. E lava a mão. A Aparecida Leandro faz uma pergunta que é muito boa e muita gente está com essa dúvida. Estou grávida de 31 semanas e tenho que sair para trabalhar. Para as grávidas, o vírus é mais perigoso? Porque teve uma notícia na China, a gente nunca sabe se essas notícias são verdadeiras ou não, de que um bebê teria nascido com a Covid-19 e se recuperou. Mas é possível esse vírus, se a mãe for infectada, transmitir para o feto? Essa pergunta é também outra. Aliás, as perguntas estão extremamente técnicas. Obrigado, né? Aparecida Leandro. A epidemia, eu acho que isso vai ficar como subproduto, né? O domínio da informação e é graças ao papel de vocês, porque é uma coisa impressionante o volume de informação de alto nível. Não é simplesmente, é isso, aquilo. Não, as pessoas estão se apropriando de conceitos. Isso eu entendo como um grande avanço dessa comunicação rápida. E o papel hoje da imprensa é uma coisa
eu nunca tinha visto na minha vida uma coisa tão impactante. Né? E a gente vai aprendendo junto, né? Com a população e com os especialistas que temos o privilégio. Tem jornalistas que eu falei, você já pode me substituir, porque você já domina tudo isso. Porque são conceitos abstratos. Você imaginar um vírus, eu não enxergo um vírus, como que eu sei disso tudo? Então, eu estou muito impressionado e muito feliz com isso, e eu estou até rouco de tanto que eu falei, porque isso é o que vale a pena. Em relação às grávidas, de novo, é uma construção. A gente não tem muita grávida que tenha sido descrito. Tudo isso, eu não estou na China, então a gente precisa das informações médicas que circulam em documentos oficiais, né? Não são fake news. Claro. Nesse cenário, o que a gente tem são poucos casos. Tecnicamente, é perfeitamente possível a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, do corona. Primeira pergunta, é igual no primeiro, segundo e terceiro trimestre? Da gravidez? Da gravidez. É igual? Não sei. O fato da criança nascer com corona traz algum problema para a criança? Não sei. A criança, quando nasce com corona, o encontro do corona na criança, significa que ela tem os receptores específicos para isso no seu pulmão? Não sei. Então, veja, enquanto não tem essas respostas, siga a recomendação de ficar em casa. Mas essa pessoa tem que trabalhar. Não, então, aqui, essa epidemia, a gente não vai vencer com egoísmo. Não tem como vencer com egoísmo. E a sociedade está construindo uma rede de apoio. Eu tenho visto várias iniciativas nesse sentido. Conversa com o seu empregador para proteger. Porque quando eu protejo uma mulher que está grávida, quem eu estou protegendo? O meu futuro. Para mim é uma equação óbvia. As pessoas têm que entender. Nós não estamos vivendo num mundo regular. Para mim é um mundo distópico. Para eu sair dessa distopia, eu preciso ter mecanismos. E é isso que a gente precisa construir. Eu não tenho a resposta. O empregador dela não tem a resposta. Constrói com ele uma alternativa. Ele tem que entender isso. Ah, mas você está falando é muito simples. Não, não é simples, é complexo. Mas você precisa fazer isso. Nós não vamos sair disso se não construirmos uma nova rede de comunicação. Tem uma pergunta que parece estranha, mas eu imagino que é importante de ser respondida, embora, digamos, o tema seja mais duro. O Thales de Oliveira diz que trabalha numa funerária e que na Baixada Santista, embora não haja nenhum caso confirmado, ele precisa saber, para sua segurança, se a doença morre junto com o paciente ou se ela, de certa forma, continua produzindo multiplicação e contaminação dos vírus. Thales, você deve seguir os protocolos de todas as doenças infecciosas. Não tem nenhum diferente para coronavírus. Na funerária, todas as funerárias do país inteiro têm esses protocolos. Siga-os, não invente roda. Por quê? Porque é fundamental te proteger. Basta você seguir esse protocolo. Ele é de conhecimento, porque é uma coisa muito específica, né? Algumas doenças infecciosas, e as funerárias têm isso, é uma norma de como é que é o processo. Coronavírus entrou nesse mesmo protocolo. Eu, pessoalmente, não vejo como descrevê-lo aqui, porque você precisa envolver o corpo, sim, enfim. Ele conhece o esse protocolo. E caixão fechado. O caixão vai ser fechado. Tem o protocolo específico para doenças infecciosas. Mas só para a gente saber, desculpa, eu não conheço. O caixão fica fechado. O corpo fica fechado. É envolto com um material que é impermeável, de tal forma ele fica isolado. Tá? O velório é rápido. E por que ele é rápido?
para evitar aglomeração. Então, esse é um protocolo que é seguido nessas doenças de virais com transmissão interhumana. Muito tem se falado disso. A pergunta do seu Torzinho Francisco. Por favor, quem está com o vírus e tem mais de 60 anos, pode tomar essa vacina da gripe, que começa agora, semana que vem, dia 23? Não só pode, como deve. Mas ele está com o vírus. Ele diz que está com o vírus. Já tem o diagnóstico de coronavírus? É. Quem está com o vírus e tem mais de 60 anos pode tomar essa vacina da gripe? Bom, então vamos por partes. A vacinação para a gripe não se encerra no dia 23. O tempo de doença de quem tem a infecção, a média dos que evoluem satisfatoriamente é 14 dias. Por que eu estou tomando cuidado? Porque o teste está muito difícil de ser acessado. Mas é um bom conselho para os 17 infectados é importante, do é importante. Mas é só para a gente contextualizar em relação ao tempo. A doença leva 14 dias, ponto. Então, você deve esperar encerrar o período de doença para daí você ir e receber a vacina. E mesmo quem não tem, claro, quem não tem o vírus, precisa ir se vacinar contra a gripe, mesmo que essa vacina não proteja do coronavírus. Então, é outra coisa extremamente importante. Por que tem que vacinar com influenza? Primeiro, para se proteger de influenza, que mata menos do que esse corona nessa faixa etária, mas mata. Segundo, porque como a clínica, as manifestações clínicas são semelhantes, se você tem imunização para gripe, você já afasta esse diagnóstico quando você procura assistência médica. Então, é fundamental você se proteger, porque a vacina da gripe não é só para você. A vacina da gripe é para proteger a comunidade, inclusive. Então, é importante que nesse momento em que eu acabei de dizer que é fundamental a participação de todos, você procure a unidade de saúde. Eu só queria lembrar que as unidades de saúde estão se organizando para evitar as filas. Então, as aglomerações nos lugares onde as pessoas vão receber, imaginem vocês a estrutura que tem que ser montada para evitar isso. Num país continental como o nosso. Num país continental e numa cidade do tamanho da nossa. Então, colaborem com as unidades, tenham um pouco de paciência, porque todo mundo quer trabalhar com segurança. E essa segurança tem duas vias, é para quem trabalha e para quem procura o serviço. Aliás, muito bem lembrado, porque na época do surto de febre amarela, a gente teve cenas muito constrangedoras nos postos de saúde, né? Com muita aglomeração, gente forçando a entrada. Então, é muito importante mesmo que se siga respeitosamente vários protocolos de distância, de aglomeração para a própria segurança das pessoas. De todo mundo. Essa questão da segurança dos que trabalham na área da saúde, acho que é interessante também destacar. Enfermeiros, atendentes, médicos. Eu li algumas reportagens contando histórias que ocorreram na China, que quem de fato está lidando com pessoas contaminadas tem uma carga viral muito forte. Então, pessoas muito jovens também foram atingidas. Temos aqui no Brasil problemas sérios de equipamentos de proteção. Estão em falta na rede pública. O que eles podem fazer? E devem? Eu sempre digo que tem algumas profissões que não tem como escapar. Médico é um, jornalista é outro, religiosos, né? A função dessas profissões é ouvir, é cuidar, é informar. Nesse caso específico, você está estressado, claro, quem não está? A gente está vivendo uma realidade completamente anômala. As pessoas que são da área de saúde vivem a mesma realidade, com o agravante de terem que cuidar em condições, na maior parte das vezes, precárias. Nem por isso deixam de cuidar. Então, se eu puder fazer um apelo, primeiro, deixe as máscaras para as unidades de saúde. Primeira providência.
Se não tiver máscara para que possamos usar, não vai ter gente para cuidar. Esse desenho já foi estabelecido na China, na Itália, porque a formação de um profissional qualificado leva 30 anos. Nós não temos esse tempo. Então, a primeira providência é deixem as máscaras para as pessoas que estão na área de saúde. Não há capacidade de produção imediata de um volume grande desses produtos. E num ambiente hospitalar, a gente usa muita máscara. Então, a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é importante, hoje eu já vi nas redes sociais alguns grupos organizando atitudes de apoio aos profissionais de saúde. Nesse momento de estresse intenso, acolhimento é a palavra-chave. Um aplauso, agradecimentos públicos. Porque eles vão sentir. Eles vão ser testados ao seu limite. E o senhor já está vendo isso, né? Já. A gente está saindo de casa sem saber se volta. Não é simples. Todo mundo tem família. Eu não vejo minha neta, que tem 40 dias a uma semana. É assim que é. Não sei nem quando eu vou vê-la. Não tenho a menor ideia de quando isso vai ocorrer. Mas não importa. O que importa é que a gente possa cuidar. E o mínimo que a gente espera é um acolhimento. Às vezes até uma palavra de carinho. Tipo, obrigado. Tão boba, fala isso. E respeitar. Respeitar talvez não seja a palavra melhor, mas ouvir. Entender que tem uma dinâmica própria, que quando não tem o exame, isso não é um problema do profissional de saúde. Tem uma definição de caso e a gente precisa respeitar isso. Porque senão depois você não consegue avaliar essas questões. Você não consegue saber o que está acontecendo. Esse esforço que a gente está fazendo aqui é exatamente para que você domine o conceito. Porque isso é importante. A partir do momento que você se apropria da informação e domina o conceito, é mais fácil de entender isso. Mas isso precisa ser rápido porque nós não temos tempo. Então, equipamento de proteção também não se consegue da noite para o dia. Porque isso demanda uma produção que ninguém tinha ideia de que isso ia acontecer a partir de dezembro. E você não está indo trabalhar. Logo, a empresa não vai produzir esse produto que a gente precisa. Então veja que o círculo, se nós não nos unirmos, o que teremos é uma catástrofe, que é tudo o que não queremos. Mais uma lição que a gente tira através da sua emoção e a gente agradece muito o senhor por isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito boa. Vamos tentar acelerar porque já está quase acabando o nosso tempo. Da Josiane Sagaz. O fato de estarmos no verão, mas amanhã já começa o outono, e o Brasil ser mais quente, levamos algum benefício maior que relações em outros países? Acrescenta a primeira pergunta, que era, o nosso vírus, esse que está aqui circulando, é diferente do chinês? Bom, respondendo a primeira, provavelmente não. O clima... qual é o modelo que a gente usa para isso? É que tem alguns vírus respiratórios que circulam mais em outono e inverno. Faz parte da sazonalidade desses agentes. Mas a chegada do outono agrava de alguma forma isso para a gente? Então, a gente não sabe isso, porque a estratégia de quarentena, que é uma das estratégias que... O vírus circula mais quando você aglomera pessoas. A gente não está aglomerando na rua, mas está aglomerando em casa. E, num outro cenário, obviamente. Então, é para proteger, para que as pessoas não se exponham. Num cenário aberto, isto não é verdade, porque a pessoa vai para uma aglomeração, se infecta e traz para a aglomeração doméstica, onde ele está, os ônibus são fechados, enfim. Então, hoje, esse conceito veio porque o vírus começou no inverno do hemisfério norte, continuou no hemisfério norte, atravessou o oceano no hemisfério norte e desceu a linha do Equador no hemisfério sul, que a gente estava no verão. Só que isso é uma onda. Então, a variável tempo, até agora, ela não parece ter grande impacto nisso, não.
E nem neste momento ela é desimportante. O que a gente precisa é tomar atitude para evitar que as coisas aconteçam no inverno, verão, outono, não importa. Então essa variável, neste momento, ela não é relevante. E a pergunta da Mônica, se houve mutação no nosso vírus aqui? Então, qual a importância da história da mutação? Nem toda mutação é necessariamente boa nem má, né? O impacto disso é, ok, o que eu faço com ela? Então, eu produzo uma vacina que pode ser eficaz em várias variantes do vírus, essa é uma coisa importante. A gente ainda está estudando qual é o impacto verdadeiro de uma mutação, porque vírus tem essa característica, né, de recombinação e porque eles mutam. Então, pode ser que uma mutação possa ser provocada e reduza a virulência. Esse é um fenômeno, a gente não sabe isso ainda. No momento, não tem esse desenho. Essa pergunta aqui é boa. Lívia Basile. Toda pergunta é boa, né? Você falou Toda. isso. Mas é que todas são boas mesmo. O nível está muito alto aqui. E são as perguntas mais simples que pegam a gente. Melhor ir ao supermercado uma vez por semana, ela que deve estar em casa, nesse distanciamento social, em quarentena. Melhor ir ao supermercado uma vez por semana ou pedir para entregar em casa? E correr o risco de não saber como aquele produto chegou ali, se alguém tossiu em cima daquilo ali, esse tipo de... Nesse momento a gente pergunta tudo isso. Né? Não, é interessante, porque isso é vida real, por isso que assim, você conhece, né, essas coisas. Bom, se você tem a possibilidade de pedir para entregar na sua casa e acha isso mais confortável, ok. A recomendação é evitar ao máximo você circular. Por exemplo, eu tenho um supermercado do lado da minha casa, eu vou a pé. Eu sou rato de supermercado, né? Eu gosto de ir, por mim eu ia todo dia. Mas agora já não dá mais. Então eu reduzi o número de idas, já faz algum tempo. Por quê? Porque você se expõe menos. Não é a lata, nem a garrafa do leite, nem o produto que está na gôndola. Não é esse o risco. É o que está no entorno disso, que são as pessoas. A aglomeração. O contato... é muito específico. Não é esse um ambiente de risco. O ambiente de risco é quando você está na fila do caixa, na fila dos frios, da padaria, dentro do supermercado. Que você interage com as pessoas. Isso é natural, isso é humano. Por isso essa distopia que a gente está tendo que se afastar para daqui a pouco se encontrar de novo. Tem sido difícil, né? Cumprimentar sem dar a mão, não dar um beijinho, não fazer um carinho. Tem sido complicado isso. A gente está encontrando novas formas de afeto. Às vezes até a modulação da voz. É verdade. É muito interessante. Eu tenho prestado atenção nisso. Uma palavra que a outra pessoa fala, um gesto que ela faz, ainda que seja à distância, é uma outra... Eu, pessoalmente, acho melhor do que o WhatsApp. Claro. Porque isso é uma emoção que está sendo posta. Está sendo vista. E eu acho que agora esse encontro da família vai propiciar um outro desenho, porque a gente vai reduzir a velocidade e vai encontrar, porque agora, hoje eu até brinquei, se alguém tinha alguma coisa com alguém da família, é melhor fazer as pazes, porque vai ter que ficar em casa, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que essas crises, elas são fundamentais para a gente repensar o jeito que a gente leva, né, as nossas coisas. Eu gostaria de fazer a minha última pergunta. Claro. Eu sei que já o jogo só vai encerrar, né, Márcio? Não. A gente tem os temas do trabalho também, mas é porque as notícias que vêm chegando são de que, no Japão, a pesquisa para o medicamento está bastante avançada, já uma proposta a ser apresentada à comunidade científica. Hoje, em Londres, no Reino Unido, também já há uma proposta a ser apresentada de medicamento, de tratamento. E os Estados Unidos pediram hoje, então, autorização ao FDA para tratar o coronavírus, a doença, o Coronavírus, com o medicamento da malária, um medicamento que nós conhecemos muito aqui no Brasil e já era usado na China. Por incrível que pareça, teve gente que correu na farmácia para tentar estocar esse medicamento. Então,
quão perto nós estamos de conseguir um medicamento que liquide com a doença de uma maneira rápida, como foi com o H1N1, que a gente teve lá um medicamento que hoje ficou banal ter H1N1, né? Uhum. E o que é mais importante, quer dizer, conseguir esse medicamento rápido ou a vacina, que é mais complicado? As duas situações, elas são demoradas, elas levam tempo. Drogas que já existem, tem várias drogas, tem alguns antivirais que já... O corona não é um vírus novo. Isso é importante que a gente reforce aqui. O corona é um vírus antigo, esses 3 é que começaram a comprometer humanos e já tem alguns ensaios anteriores, clínicos. Sobre esse 2? Não, sobre os coronavírus, Sim, essa classe que é o beta-coronavírus. Então, já tem alguns ensaios de terapêuticos para esse tipo de vírus, que começam em fase 1, fase 2, fase 3, enfim. Esses ensaios, algumas drogas mostraram ação sobre o coronavírus. Tem várias drogas com ação sobre o coronavírus. E são vários os mecanismos de ação, inclusive, contra o coronavírus. O que não justifica uma corrida às farmácias, porque não há nenhum suporte técnico para uso, neste momento, de qualquer droga para tratar coronavírus. E por que isso é importante? Porque os ensaios já vêm ocorrendo. Tem uma modalidade de aprovação de drogas que chama-se Fast Track, que é das agências regulatórias. Então, em momentos de crise, pode ser que se aplique essa modalidade de aprovação de droga. Eu hoje consultei o site do FDA e não há nenhuma aprovação para o uso desse produto. Porque não é novo, a gente já sabe da aplicação da cloroquina em coronavírus, tem ensaios vários relacionados a isso, mas especificamente para isso não tem uma decisão formal de uso. Hoje, e eu estava falando antes de começar que a gente tem que ler de manhã, de tarde, de noite, porque às vezes à noite a informação é completamente diferente. Porque, de novo, a gente está vivendo uma realidade completamente diferente que nunca foi vivida. Então, ainda... primeiro, não tem nenhum ensaio, porque essas coisas saem online nas revistas médicas. Então, não tem nenhum mostrando, esta droga de fato é eficaz, mudou completamente o cenário da doença. E por que eu estou falando isso? Porque é importante que as pessoas, óbvio, a ansiedade é natural nesse momento, todo mundo quer sair dessa situação. Mas você tem que ser racional, porque a irracionalidade pode provocar um dano maior. O uso desse produto, eu costumo dizer que não tem almoço grátis. Chama droga, deve ter algum motivo. Né? Não é por senão chamava... Tem efeitos colaterais. Exatamente. Né? Então, não é simples. Tem um grupo de pessoas, por exemplo, que não podem usar a cloroquina. Então, como que você faz isso numa escala deste tamanho, sem saber para quem você está dando? Isso não tem o menor sentido. O menor sentido. Porque definitivamente para entender uma vacina e medicamentos tem que levar em conta a eficácia e também a segurança disso para as pessoas que usam, né? A Jéssica Bispo, já levei a mão à boca aqui por reflexo. Né? Tem que ficar assim, tem que ficar assim. Fazendo uso pimenta de... Pimenta. É assim. Com criança. Fazendo uso de insulinas e mantendo a diabetes controlada. A gente sabe que diabetes é grupo de risco para coronavírus, ou seja, se a pessoa pega a doença, ela pode desenvolver uma forma mais grave da Covid-19. Mas fazendo uso de insulinas, mantendo a diabetes controlada, ainda assim está no grupo de risco? Essa pergunta é fundamental. Eu vou aproveitar esse gancho para dizer, não só para os diabéticos, mas para as pessoas que têm pressão alta, ela fazendo esse tipo de tratamento, o risco dela diminui substancialmente. Para várias coisas, não é só para coronavírus. A mesma recomendação vale... Quem nunca teve um parente que fala, eu só tomo meu remédio de pressão quando a minha cabeça está doendo? Ele nem sabe por que dói, mas ele toma o remédio dele. Não existe esse tipo de tratamento intermitente. Então, se você tem uma doença crônica, faça o tratamento conforme a recomendação.
Isso vale inclusive para HIV, porque tem um contingente muito grande de pessoas que têm HIV, que fazem o tratamento, e um contingente um pouco menor que faz um tratamento absolutamente inusual, que é não toma, toma de vez em quando. Até esse momento, para quem faz o tratamento adequado, não há nenhum trabalho que mostre aumento de risco em relação ao coronavírus para má evolução. Eu acho que isto é uma notícia de impacto. Por quê? Porque se é igual, eu saio de uma zona de risco adicional, né? Então, é fundamental que estas pessoas, que não são poucas, que fazem o uso de tratamento antirretroviral, mantenham esse tratamento e não precisa se preocupar porque tem risco aumentado em relação ao corona. E vale para o diabético. Mantenha vale para o diabético, para o equilibrado. hipertenso, para o asmático. Então, toda pessoa com doença crônica precisa manter o seu tratamento em dia. Todos nós somos vulneráveis ao coronavírus. Essa população, até o que a gente sabe hoje, quem está regularmente controlado, o risco é menor. Do ponto de vista epidemiológico, quanto tempo o senhor acha que leva para que o Brasil consiga, digamos, subir a ladeira inevitável, porque teremos que chegar a um pico e tentar, então, essa reversão segura? Tendo em vista tudo que já aconteceu em tantos países do mundo, qual é a projeção para o Brasil? Em quanto tempo a gente chega ao pico de casos e quanto tempo a gente sai? E eu acrescento mais uma pergunta. Quando a gente pensa na curva, ou quando a gente vê os dados da Itália, da Espanha, da França, da China, para onde é mais interessante olhar? Para o número de mortes em função do número de casos ou para a variação de casos a cada dia? Qual é a informação melhor para saber se isso está sob controle ou não? O número de mortes depende da qualidade da assistência. Não é um dado... Da epidemia em si, né? Porque a gente sabe que a doença é grave, que promove uma doença pulmonar grave, e tem algumas outras manifestações que são menos comuns, mas não menos graves, né? Doenças coronarianas e por aí vai. Então, o dado morte é um dado importante, porque também avalia a qualidade da assistência que está sendo prestada. Por isso, a nossa fala insistente, né? Porque a gente precisa prestar uma assistência para essas pessoas. O número de casos ele deve aumentar progressivamente nas próximas semanas, em alguns lugares, onde há a circulação comunitária desse vírus. Tudo vai depender das medidas que a gente tomar. Esse é um problema. Eu venho aqui para pedir para que as pessoas fiquem em casa, porque a ideia, o meu papel é fazer com que a gente consiga reverter isso num tempo menor. E essa atitude, ela é individual para o coletivo. Só que tem um contingente que já se infectou. Há uma projeção das próximas 8 a 12 semanas serem extremamente difíceis. Dependendo da gente, essa curva naturalmente vai reduzir, que é aquilo que inicialmente você, inclusive, colocou em relação à vulnerabilidade, né? Se um grande contingente de pessoas se infectou, naturalmente isso cai. Só que a gente precisa antecipar isso, não deixar que essas pessoas se infectem. Se a gente deixar isso acontecer, nós vamos manter o pico disso por meses, porque São Paulo, com a sua região metropolitana, tem 20 milhões de habitantes. É um contingente que poucos lugares do mundo têm. É uma das maiores metrópoles. Então, imagine isso tudo. Nós não temos rede nenhuma para suportar esse tipo de coisa. Então, se a gente toma uma atitude e há o entendimento da população de que é fundamental cada um fazer o seu papel, a gente sai disso.
Se não ocorrer isso, e esse é sempre um risco quando você lida com esse contingente, eu até hoje estava falando, alguém me perguntou, por que não fez o bloqueio semanas atrás? Primeiro, porque não é simples parar uma metrópole desse tamanho. Segundo, que não adianta simplesmente impor uma medida e todo mundo vai seguir. Não é essa a cultura desse espaço. E você precisa ir progressivamente fazendo isso de tal forma que a rede vai se formando para dar suporte. E a consciência, né? Porque colapsa, né? O colapso da saúde não é só da saúde, é do todo. Pois é, doutor Jamal. Normalmente a gente fala só o tempo vai dizer isso, mas eu acho que é o tempo e a nossa participação, a colaboração de todos no isolamento para proteger esses mais velhos, mais vulneráveis, proteger a comunidade, protegendo a gente, protegendo o outro. Doutor Jamal, eu agradeço muito sua participação aqui na nossa entrevista e vou agradecer principalmente dando os depoimentos de duas pessoas aqui que escreveram para a gente. Aparecida Ribeiro, parabéns à Globo por esse médico maravilhoso que está aí. E também da Ana Elisa Barbosa. Fala para o doutor que esta é a primeira vez que vejo uma explicação esclarecedora. Muito obrigada. Agradecemos muito sua presença aqui com a gente. Não tem coisa melhor do que isso, porque isso chama informação que chega, né? É verdade. A gente vai continuar aqui conversando sobre coronavírus. Daqui a pouco vem um especialista aqui falar com a gente sobre direito do trabalho. A gente agradece muito a sua presença. Você assiste agora um vídeo do G1 e daqui a pouquinho a gente está de volta. Coisa de 2 minutos já com o especialista de direito do trabalho aqui sentado com a gente. Eu e Mônica continuamos aqui. Aguarde. Muito obrigada, Jamil. Foi ótimo. Eu aprendi um monte de coisa nessa entrevista. Coronavírus. O número de casos está aumentando dia após dia, as pessoas estão preocupadas, estão em quarentena. O problema é que tem muita informação falsa circulando sobre o assunto. E é por isso que eu vou trazer aqui as 3 checagens do fato ou fake que mais bombaram sobre boatos sobre o coronavírus. A primeira mensagem que eu acho que muita gente deve ter recebido era um vídeo que falava que o uso de álcool gel não é aconselhado para tentar combater o coronavírus. Mas, gente, eu nem preciso falar que isso não é verdade, né? A gente conversou com vários especialistas, químicos, farmacêuticos, que falaram que essa informação é falsa. Inclusive, o uso do álcool gel é uma das recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde para tentar combater o coronavírus. A segunda mensagem que também circulou bastante falava sobre um livro de 1981 que teria teoricamente previsto a pandemia do coronavírus. Mas isso também não é verdade. O nome do livro é The Eyes of the Darkness, de Dean Koontz. E as mensagens que estavam circulando falavam de uma arma biológica chamada Wuhan 400. Lembrando que Wuhan foi a cidade em que começou a epidemia do coronavírus na China. Mas as coincidências param por aí. Não existe nenhum indício de que o coronavírus seja uma arma biológica. Além disso, na edição original desse livro, a arma se chamava Gork 400 e não Wuhan 400. E aí, para fechar o nosso top 3, uma mensagem também que circulou bastante em diversas versões, falava que Cuba tem enviado vacinas contra o coronavírus para a China. Mas isso também não é verdade, pessoal. Ainda não existe nenhuma vacina capaz de proteger as pessoas contra o coronavírus. Cuba, de fato, enviou medicamentos para a China para ajudar nesse momento de crise, mas era um produto terapêutico e não uma vacina. E aí fica aquele velho lembrete. Vamos sempre checar as informações antes de compartilhá-las nas redes sociais. Até a próxima. Queria agora tratar desses assuntos com o advogado Domingos Fortunato, porque temos muitas dúvidas, tantas quanto as de doença, as de saúde. O que o governo já preparou, quer dizer, desde a ideia de uma medida provisória em que as empresas pudessem reduzir jornada e reduzir salário, até a intenção do governo pagar uma parte desse custo do empregado que está em casa. Partindo como foi a entrevista anterior, o que a gente já sabe que pode nos tranquilizar para a gente começar nas dúvidas? Bom, primeiro, boa noite, Mônica, Márcio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do G1 e do pessoal do Facebook também. É um prazer estar aqui. A gente está com uma velocidade muito rápida. As coisas estão acontecendo no dia após dia. Então, assim, a gente tem lá no escritório um link em que você clica e tem todas as leis que saíram
no dia. E ele tem que ser atualizado diariamente. O que a gente leu hoje, o que a gente viu e acompanhou, é que o governo federal está anunciando que amanhã provavelmente vai sair uma medida provisória e que existem algumas propostas, como, por exemplo, o governo pagar os 15 primeiros dias de afastamento, os 15 primeiros dias para essa população que vai precisar ficar afastada do trabalho. No limite do INSS, né? Exatamente, no limite do INSS, e isso é bom explicar porque existe uma confusão, né? A lei previdenciária já dizia que quando você é afastado, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador. E aí o governo, através do INSS, a pessoa era afastada e começava a receber o que a gente chama de benefício previdenciário. Então o governo agora, entendendo da gravidade, o governo federal vislumbrando essa possibilidade de dificuldades financeiras, né? É algo que para o pequeno empresário que não tem caixa e que vive do dia a dia, é muito complicado pagar 15 dias de salário do seu staff e não ter ninguém, não ter caixa para fazer isso, né? Mas pelo que se já se desenha dessas medidas, a gente pode dizer qual o impacto que vai ter para enfrentar essa onda, que a gente não sabe sequer o tamanho dessa onda que vai chegar. A gente está falando de 15 dias, um mês de afastamento, mas que pode, como o Dr. Jamil falou, 8 semanas, 2 meses. No caso do decreto do fechamento do comércio em São Paulo, já é até 30 de abril, precisa dar 40 dias. Hoje, para você ter curiosidade, eu sei que é técnico, mas o Conselho Nacional de Justiça suspendeu os prazos judiciais no Brasil até 30 de abril. Quer dizer, já se vislumbra algo, e a pergunta do Marcos começou de uma forma que nos desafia. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, espera-se que seja em junho, o pico, e diminua. Eu li vários artigos hoje, e como a gente tem lido todo dia, tem um nível de informação muito grande sobre isso. Há muito que dessa informação ainda é impossível ser testada, porque ela não é empírica, ela é previsão. Mas o que a gente tem, acho que o mais importante é que as autoridades, tanto federais como as estaduais e as municipais, estão se mobilizando. Vocês viram hoje, tanto o governo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como do estado de São Paulo, estão propondo aí a suspensão momentânea do pagamento das contas de luz, energia e gás, né? Já prevendo falta de faturamento, né? E mais do que isso, prevendo... A maioria da população hoje trabalha em emprego não formal. As pessoas não vão conseguir pagar as suas contas? É isso, o grande risco é isso. E os governos, aí eu estou dizendo em todas as suas esferas, eles estão percebendo que isso precisa ser feito um esforço conjunto. E aí, tanto também da população, a entrevista do Dr. Jamil foi muito esclarecedora, eu aprendi muito. A gente tem a ideia de, eu vou lá rapidinho para fazer alguma coisa e volto. E você pode voltar doente e contaminar a sua casa. Trazendo para a minha realidade, a grande pergunta que vem é como é que a gente lida com isso? O que eu faço? O que pode ser feito? Então, vai ver a quantidade de dúvidas que já estão surgindo aqui. Olha essa. Qual é o direito de um funcionário que tem um filho que está infectado? Ele pode pedir para ficar em casa? Se você pegar o que diz a legislação hoje, tá? A legislação, é evidente que a gente vai ter uma medida provisória amanhã e outras leis e normas devem vir ao longo dos próximos dias, tá? Mas hoje, o que é a consolidação das leis do trabalho, que é o Código das Leis do Trabalho brasileiro, ela diz a CLT, ela diz o seguinte, que o empregado pode levar seu filho um dia por ano para consulta médica, pode se ausentar de forma justificada. É evidente que a gente está num cenário de pandemia. Não é algo regulado, Mônica, não é algo regulado, Márcia. Então a gente tem algo que tem que ter o bom senso, é verdade, tem que ter o bom senso, mas eu sempre faço o contraponto. Vida é prioridade, evidente. E não duvido que haja um empregador ou um patrão dizendo, não me importa, tem que vir. Isso é muito filme. Até porque se esse filho tiver conseguido fazer o teste, então, pela saúde da empresa, esse funcionário deve ficar isolado. Exato. Agora, se o filho é só suspeito, um desses casos que fica em casa, quarentena. Vamos aguardar... Aí já cai no campo da ambiguidade, né? É que se a gente pensar em contato, e o contato se dá de forma exponencial, ele dá, os matemáticos chamam de progressão geométrica, você contata com 1, 2, 4, 8 e aí vai de uma forma muito veloz. Se você tiver essa precaução e essa cautela, e os governos estão adotando agora medidas mais restritivas, eu vi hoje, saiu outro decreto que se fechou a ponte aérea Rio-São Paulo, o governo do Rio de Janeiro. Saiu faz 1 hora pelo próprio G1 a notícia e foi algo muito pesado, né? E não pesado no sentido de ser ruim, é emblemático.
da importância, a ponte aérea mais importante para os negócios foi fechada. A mais movimentada do mundo. Desculpa cortar o senhor, mas é que a pergunta da Dayana é muito boa. Dayana Mendes, nesses tempos de MEI, microempreendedor individual, nessas diretrizes que o governo lançou, ela pergunta, quem tem o MEI tem direito a retirar algum valor, algum benefício? O MEI, na verdade, ele é um empresário, né? Então, o governo está estudando algumas medidas como deixar que postergar o recolhimento de tributos, está pensando em dar algum tipo de auxílio. Existem empresas de aplicativos que vocês conhecem que estão injetando para a própria empresa um tipo de auxílio. Uma pergunta que sempre vem é relativa a pessoas que são autônomas. E o MEI não deixa de ser um autônomo, porque o empregado, de alguma forma, ele tem uma proteção. Tem um salário, ele vai negociar, e aí vão vir os sindicatos, vão vir os empregadores, vai haver um acerto. E o autônomo? E a pessoa que depende do dinheiro diário? Esse deve sofrer muito. Esse sofre demais. E os governos estão pensando como fazer frente a isso com benefício. Vai ter um acréscimo de Bolsa Família, antecipou esse saque de FGTS, fez um monte de coisa. Houve uma série de medidas que já foram adotadas. Mas o mais relevante que eu tenho visto, e vocês devem ter acompanhado muito, é a questão de solidariedade das pessoas. As pessoas estão dizendo assim, olha, o que eu faço com a diarista? Ela não vem. E há um movimento espontâneo de dizer, continue a pagar. Agora, perguntas de ordem muito prática, que eu acho que são bastante importantes. O empregado é obrigado a aceitar o home office? E o patrão, se esse empregado não quer correr riscos, é obrigado a aceitar que esse empregado trabalhe a partir de casa? Tá, vamos lá. A pergunta é super importante porque ela está na crista da onda hoje, né? Mesmo se não tivesse pandemia, né? Hoje é para evitar, inclusive, pedaço de trânsito, os confortos, né? A grande situação que você tem que dividir é o seguinte, existem trabalhos que não conseguem ser feitos em casa. E existem trabalhos que você precisa estar presencialmente no lugar. Eu vou dar um exemplo que é clássico nesse cenário de pandemia, que são os hospitais. Você pode dizer, mas o hospital é exagero. Pensa na distribuidora de energia. Ela precisa funcionar para suprir... De tubos de oxigênio. E toda a cadeia de suprimentos necessários para que essa indústria funcione. O home office, se ele puder ser feito em casa, ele é uma alternativa. E em tempos de crise, o empregador pode determinar que seja feito mediante a execução de um contrato específico, previsto lá na legislação. E aí, a partir disso, o empregado começa a trabalhar em home office. Eu posso me negar a fazer? Nesse cenário de crise, com base na legislação, o empregador tem dever. A empresa tem o dever de adotar medidas para mitigar o risco, para tentar excluir o risco de contaminação. Então, eu posso tranquilamente exigir que se trabalhe home office, mas eu tenho que ter condições para que haja esse trabalho. E a gente tem que entender que tem trabalhos que, infelizmente, não tem como fazer em home office. Quer dizer, há trabalhadores que podem insistir, então, com seu chefe. Esse trabalho pode ser feito em casa, eu prefiro trabalhar lá, me sinto mais seguro e garanto que serei produtivo. Ele pode bater o pé com relação a isso, mas não pode pegar um computador da empresa e levar para casa se isso não foi combinado. Exato, e sem esse acordo, sem esse contrato, que você vai fazer um aditivo contratual. Sem isso, vai dar problema, certamente vai dar problema. Até porque você precisa estar preparado para fazer esse trabalho. Saber se tem sistema, se faz via distância, se não faz. Hoje em dia, o que tenho mais visto são as empresas, inclusive, estimulando, viu, Mônica? Não é o contrário. Não é eu quero fazer, é o vai fazer. Vai porque é importante para você. Agora, evidente, eu, por exemplo, eu brinco, eu dou um mau exemplo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em trabalhar em home office, em casa. Que são crianças, reforma no prédio, é uma coisa que tem que ter muita disciplina, né? O Roberto Segueta, em caso de suspensão de serviços de transporte, creches, escolas, a empresa é obrigada a flexibilizar a jornada de trabalho? É que se a gente chegar a esse nível de paralisação, o que os países estão chamando de lockdown, se você chegar a esse nível de paralisação, é que aí tudo vai estar parado. Só os serviços essenciais vão estar funcionando. O que você tem, na verdade, é que até nos lugares como Espanha e Itália, e França, em que houve esse fechamento, houve uma garantia mínima no transporte para que esses profissionais, inclusive os essenciais, como médicos, é o que eu acabei de dizer, consigam se deslocar na cidade. É que essa flexibilização da jornada de trabalho é obrigatória até para
para colaborar nesse evitar aglomerações, né? Uma fábrica não pode mais funcionar só a partir das 8 da manhã, todos aqueles funcionários entrando ao mesmo tempo. O ideal é que funcione uma parte às 8, outra parte às 10, outra parte ao meio-dia, diluindo a entrada, escalonando a entrada para eles não se encontrarem. Claro, se eles precisarem realmente continuar trabalhando. Isso é absolutamente relevante que assim aconteça. Mas a legislação traz algumas travas para que isso aconteça. Mas a gente está falando de um momento de pandemia. A legislação se impõe mesmo numa pandemia? A trava é para o acordo ou a trava para a imposição por parte da empresa? A trava é, na verdade, para que a empresa faça isso sem um acordo prévio com os sindicatos. Essa flexibilização, essa alternação, essa mudança pode gerar no futuro uma incerteza. Porque todos nós hoje estamos absolutamente sensibilizados com a situação. Mas passada a pandemia, as pessoas começam a pensar... processos e judicializar. Começa a pensar, olha, não era bem assim, eu não queria, mas... As pessoas têm que entender que a gente está, como vocês bem mencionaram, num cenário de guerra. É um cenário de colaboração de todo mundo. Ou todo mundo colabora, ou muita gente, infelizmente, vai morrer. Para esses fechamentos temporários de empresa, uma série de perguntas também, que são... A empresa pode considerar férias... Né? Olha, nós vamos fechar aqui a minha oficina de costura ou a minha loja, o meu salão de cabeleireiro, mas então todo mundo está de férias, tá? Sem poder sair de casa. Que férias são essas? Não pode depois tirar férias de novo. É possível isso? A empresa tem esse direito? A empresa tem o direito pela lei, porque ela responde com o custo e com o risco do negócio. Se a empresa vai mal, é o empregador, é o dono da empresa que paga. Esses dias que eventualmente parar, se não houver nenhum socorro governamental, eu acredito que vai haver, é ele que paga. Então, o problema das férias é super importante. De acordo com a lei, você tem que dar 30 dias de aviso antes de conceder as férias. Até porque o trabalhador possa se programar, possa entender o que vai ser feito, possa fazer uma mínima programação de sua vida. Nós estamos falando de um cenário de emergência. É possível que isso seja flexibilizado amanhã, através da medida provisória. Porque não há forma, você está em não conformidade, você está contra a legislação, se você consegue chegar e falar, amanhã você está em férias. Não posso, eu tenho que avisar com 30 dias de antecedência. E vamos combinar que são 30 dias num cenário de pandemia, pode ser que inclusive caia no período, né? Você pode também adotar férias coletivas. Você tem que avisar com 15 dias. E isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Todo mundo precisa entrar em férias coletivas? A empresa para. Não, você pode ir colocando por setores, desde que haja uma comunicação com antecedência de 15 dias e que você avise a autoridade trabalhista brasileira. Para considerar férias, seria de receber aquele terço. Você precisa receber o terço constitucional, né, que é basicamente um terço, divide por 3 o valor das férias e é um acréscimo para que você possa ter aí uma gordurinha na hora de tirar suas férias, enfim, curtir um pouco mais e curtir dentro do cenário de férias que você ia ter, né? A loja, particularmente o estabelecimento que vai ficar fechado a partir dessa sexta-feira em São Paulo, não é para o Brasil todo, mas em São Paulo a regra começa amanhã, chega no final do mês, o lojista, o dono, não tem o dinheiro para pagar o salário, porque ele não faturou nada. Esse empregado tem direito a quê e esse empregador tem direito a quê? Num caso desse? O empregado, hoje, de acordo com a legislação que está vigente hoje, ele tem direito a receber o salário pontualmente. Eu vi alguns comentários, algumas notícias, mas eu não li o texto que vai ser publicado amanhã. Não tive acesso e acho que ninguém teve ainda nem um cheiro do que vai vir, né? Mas se disseram que vai haver uma possibilidade de negociação com redução, a própria CLT fala, na Consolidação das Leis do Trabalho, fala em redução de 25% mediante acordo coletivo. Mas você precisa da atuação dos sindicatos dos empregados. Então, assim, é o momento que eu acho que vai ter... A paralisação foi intempestiva, né? Atropelou todo mundo. Eu acho, Mônica, que tem que haver agora o entendimento de que todos nós estamos no mesmo barco. Não tem esse patrão contra empregado, sindicato querendo mediar, é todo mundo junto. Porque todos vão perder também um pouquinho. Exatamente. Ou a gente, agora, nesse momento, se une como sociedade e tenta caminhar para algo de resolução, de pacificação, ou todo mundo vai ter um cenário pior no futuro. Suponha que esse exemplo que você deu do sujeito que tem uma empresa pequena, que precisa de faturamento mensal e diário para pagar os salários, ele não tem. Ele vai fechar a empresa. Ele vai ter que pagar tudo, de acordo com a legislação. Só que os empregos foram extintos. Não há vantagem
Então, assim, acho que o momento é de Um dia união. isso vai acabar e a economia brasileira tem que continuar, né? E as pessoas precisam disso. É o momento em que a gente precisa entender que precisa ser suplantado. Qualquer tipo de diferença, as pessoas precisam remar na mesma direção. Pois é, mas nessa questão de saúde, eu lembro que o Dr. Jamal contou aqui, uma mulher grávida, foi uma pergunta que chegou aqui, ela tem que trabalhar todos os dias e está assustada com a possibilidade de ela contrair a doença, pegar o vírus e passar para o feto. O Dr. Jamal disse, não sabemos se isso é possível ou não sabemos as consequências disso. Ela pode chegar para o patrão e falar, tô com medo, prefiro ficar em casa? Vamos... Com o salário? Então, a rigor... Tá pedindo muito. O chefe vai falar, tá pedindo muito. Mas seria o direito dela. Na verdade, o que você tem o que a gente tem que observar qual é a base da legislação que a gente tem hoje. Hoje, tirando São Paulo, a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro, que está numa situação já diferenciada por ser centros que são focos ou bastante contaminados ou com risco de contágio. Onde o vírus já circula. Onde o vírus circula e o risco de contaminação é muito alto. É o que se chama de contaminação comunitária, né? Então, tirando essas situações em que os próprios empregadores já estão colocando de lado essa possibilidade, isolando, porque o empregador responde também de uma forma objetiva, eu digo, ele tem responsabilidades perante os seus empregados também. Então, assim, respondendo objetivamente, ela pode? Não, porque a lei não diz isso, mas quando houver esse fechamento ou essa paralisação, agora, é medida de boa prática o sujeito dizer, vem trabalhar? Quem analisa nas empresas é o médico do trabalho. Toda empresa tem que ter uma assessoria de médico do trabalho, e isso eu estou falando de empresas médias para cima. No dia a dia, que é a grande maioria da população, você tem que conversar com a pessoa. O que a gente sempre prega é que haja um entendimento. Evidente, você está num momento absolutamente único da tua vida. Você está grávida. É um momento de absoluta reflexão, a vida está ao mesmo tempo... com esse temor todo ainda pairando sobre ela, né? Quem já ficou grávida, as mulheres sabem, é o momento, e os pais sabem por tabela, é o momento em que você está maravilhado e super preocupado. Exatamente. Você está com aquele turbilhão de ideia. O ideal é que você converse com o empregador, fala, eu estou com muito medo, está acontecendo isso. E a gente deve também evitar, é verdade, algo que seja um tipo de, olha, eu não quero porque eu não quero. Tem algum indício de contaminação na tua cidade? Não tem. Então não tem essa preocupação, às vezes ela pode te fazer mal. Ela pode estar também combinada, digamos, um benefício, uma concessão ao decreto que está em vigor na sua localidade, né? E a gente precisa ver de novo. Da prefeitura, do governo. A gente precisa ver a medida provisória que vai sair amanhã. Então, eu queria fazer uma pergunta antes que encerre, porque eu acho bastante importante você, com a sua experiência e considerando tudo que a gente já pode prever de contenciosos que vão acontecer a partir daqui nas relações de trabalho, o que você acha que deveria constar da legislação, dessa nova legislação, digamos, provisória, temporária, para ajudar trabalhadores e empregadores a atravessar esse período difícil? A reforma trabalhista que aconteceu em 2017, ela deu um empoderamento às negociações coletivas. De acordo com a legislação já alterada em 2017, o negociado entre sindicato e empregador prevalece sobre a legislação, à exceção de alguns temas que estão postos lá na CLT. O que eu acho que a gente precisa intensificar é a validade dessas negociações coletivas. E a gente tem que entender que a gente está num momento de crise. A gente, de alguma forma, vai precisar flexibilizar um pouco o que está lá na lei, para que as empresas sobrevivam. Nesse período, né? Nesse período, evidente. Não se pede aqui que seja eternizado. O que eu vislumbro é que a gente precisa caminhar de novo, de mãos dadas como sociedade, para que haja esse acordo. Para que as pessoas virem e falem o seguinte, olha, eu topo. A gente topa para manter a empresa. Para manter a empresa, e não é só por conta do empregador, do patrão. É por conta do meu emprego. Porque no dia a dia o que a gente está vendo é o risco de fechar postos de trabalho. E assim, além disso, eu acho que vai precisar haver, e já estou vendo, um amadurecimento muito grande da justiça do trabalho e interpretar esse cenário que a gente está hoje como algo excepcional. A gente não está num cenário de plena atividade econômica, longe disso, e de normalidade. A gente está num cenário de crise. E é evidente que se você pegar a legislação, ela não está programada. Não, e sendo uma norma que tem que entrar em vigor imediatamente para atender essas questões de emergência e de urgência, não dá tempo de fazer grandes debates, audiências públicas e tudo mais. Então, certamente não vai prever todos os casos. Então, eu imagino que haverá algum ruído, ou muito ruído, nessas relações. Porque a gente tem agilidade para fazer tudo isso?
Nesse momento? A gente tem através de medida provisória. Medida provisória se justifica através exatamente pela urgência, né? E calamidade. A gente precisa e o governo federal, pela Constituição, é responsável pela edição de normas trabalhistas. É centralizado o governo federal. Então, a gente precisa agora dessa situação e, de novo, a gente precisa de flexibilidade, não é na questão de perder direitos, ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo de uma maturidade para entender que o momento que a gente está vivendo é de exceção, no sentido de é excepcional. Nessa questão dos direitos aqui, eu não sei se a gente já passou um pouco por essa pergunta, mas o Caio mandou, então acho que vale a pena fazer a pergunta de novo e deixar bem claro para ele a resposta. Quais são os direitos de funcionários de estabelecimentos que foram obrigados a fechar as portas por causa da pandemia? Caio, hoje o que você tem direito é, normalmente, ao que você tinha direito no passado, sempre teve direito. Nada mudou até que vem uma legislação nova. O seu salário tem que ser pago, o tributo sobre o seu salário tem que ser recolhido, as férias, se estavam programadas, tem que ser paga. Tudo está igual. Amanhã, ao que tudo indica, com essa edição de uma medida provisória, e como vocês disseram, é uma velocidade muito grande e a gente não vai prever todas as situações. Não vai. Por isso que a gente precisa privilegiar o acordo coletivo, a convenção coletiva. Eu tenho lido algumas iniciativas que eles têm chamado convenção ou acordo coletivo do Covid-19. Então, assim, algo já esperado. Tem um setor que foi impactado, é público, que é o setor de turismo. Com esse cancelamento em massa, ou você para empresas e sindicatos e põe algo em pé para dar sustento, para fazer frente a esse cancelamento massivo de eventos, ou essa população vai se recuperar. Esse mercado e respectivamente, os empregados vão se recuperar daqui a 1, 2 anos. É algo que precisa ser feito. De novo, eu acho que a gente precisa pensar nesse concerto, nessa união de todos, através de acordo e convenções coletivas, principalmente com a participação do sindicato, eu digo até das autoridades do Ministério Público do Trabalho, que inclusive tem se mostrado absolutamente razoável, editando normas e recomendações, dizendo, olha, fiquem atentos a isso, é um momento de absoluta importância que se preste atenção na excepcionalidade da situação. O André Araújo Teixeira, ele pergunta, é a nossa última pergunta porque o tempo já está realmente esgotando. Um trabalhador que fez cirurgia e a perícia do INSS foi cancelada pela pandemia. Quem o pagará? Esse é um problema, de novo, que não está previsto na lei. Ele, de acordo com o que está apontado, ele está, até onde eu entendo, André, ele deve estar recebendo um benefício da Previdência. Presumo eu que o benefício não vai ser cessado, não vai ser cortado pelo governo, sem que haja essa perícia para saber se ele está apto, se ele pode trabalhar, voltar a trabalhar ou não. Todas as medidas que eu tenho visto agora dos governos estaduais, federais e municipais é para fazer frente e ajudar a população nesse momento difícil. Acredito eu que não vai haver uma sinalização para que as pessoas cortem o benefício. Embora vocês devem ter visto, o prazo para declaração de imposto de renda continua mesmo, 30 de abril. Mas vai ser prorrogado, sim. Esperamos. Domingos Fortunato, muito obrigado pela sua presença. Em absoluto, é um prazer. Foi uma ótima entrevista, assim como foi a primeira, muito boa também, Dr. Jamal. Foi muito boa. Acho que as dúvidas vão se acumulando, vão se empilhando, tanto quanto os pedidos dos diferentes setores econômicos e dos trabalhadores e da saúde. Portanto, dúvidas vão surgir o tempo todo. Muito obrigada pela disponibilidade. Sempre à disposição de vocês. Obrigado. Foi um prazer mesmo. A gente encerra a nossa transmissão por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.